Já pensou na promessa de, tipo, espremer 50 anos de progresso em apenas 5? Pois é, essa foi a visão super audaciosa que marcou uma era inteira no Brasil. E tudo isso liderado por um dos nossos presidentes mais ambiciosos, Juscelino Kubitschek. Ok, vamos lá. 50 anos em 5. Isso aí não era só um slogan, sabe? Era, na verdade, o coração, o motor de um plano de governo que prometia uma coisa gigantesca: transformar o Brasil. Deixar de ser um país agrário para virar uma potência industrial, urbana, e tudo isso em tempo recorde. Uma meta que, convenhamos, era quase inacreditável, mas que pegou em cheio a imaginação de um país inteiro. Para a gente entender de onde veio essa promessa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para meados dos anos 50. O Brasil, olha, estava vivendo um momento político bem tenso. Era o pós-Vargas, né? E é exatamente nesse cenário que surge o nome de Juscelino Kubitschek, o JK, como candidato pelo PSD. E a vitória do JK, nossa, foi apertadíssima. Coisa de 36% dos votos. E claro, isso foi a desculpa perfeita para a oposição, que na época era liderada pela UDN, tentar melar o resultado. A alegação? Ele não teve a maioria absoluta. A situação era tão séria que a democracia brasileira ficou, literalmente, por um fio. E aqui a história fica bem curiosa, para dizer o mínimo. Para garantir que o resultado da eleição fosse respeitado, uma parte dos militares fez uma coisa que ficou conhecida como golpe preventivo. É isso mesmo que parece. Eles agiram para brecar as tentativas de impedir a posse do JK. Basicamente, garantiram que ele assumisse o poder em 31 de janeiro de 1956. Pensa só, um golpe para salvar a democracia. Paradoxo total, né? Bom, com o JK finalmente no poder, começa uma fase de otimismo que era, contagiante. São os famosos anos dourados. E o que botou essa máquina para rodar foi o plano de metas dele, um projeto de desenvolvimento nacional que era simplesmente gigantesco. Com o plano de metas rolando, a economia brasileira deu um salto. Cresceu, em média, uns 8% por ano. 8%! Para a gente ter uma noção do que isso significa, é um ritmo de crescimento nível China. Só que décadas antes da China virar o que é hoje. E olha, esse crescimento não ficou só na teoria, não. O investimento em infraestrutura foi pesado. Teve um aumento de 300% na pavimentação de estradas. Rodovias que a gente conhece hoje como a Belém-Brasília começaram ali, conectando um país que é gigante e que antes era cheio de áreas isoladas. Tá, mas e aí? Como é que isso mudou a vida das pessoas na prática? Bom, todo esse crescimento econômico se refletiu num aumento bem importante de 34% na renda per capita. Isso significa mais emprego, mais oportunidade. Tinha um sentimento de que as coisas estavam realmente melhorando, sabe? Um progresso que dava para sentir no ar. A base de toda essa mudança foi uma industrialização a todo vapor. A gente está falando da criação de hidrelétricas enormes como Furnas e Três Marias, novas siderúrgicas, aumento da produção de petróleo e, claro, a chegada das gigantes automobilísticas, Ford, GM, Volkswagen. O Brasil estava, de fato, construindo seu futuro industrial ali. Mas o grande símbolo dessa época toda, a verdadeira joia da coroa, foi a construção de Brasília. Pensa bem, em apenas 1000 dias, uma capital inteira foi erguida no meio do cerrado, no meio do nada. As palavras do próprio JK dão a dimensão desse sonho. Deste Planalto Central, antevejo esta alvorada com fé inquebrantável. É de arrepiar, né? Então, foi uma época de feitos incríveis, sem dúvida. Só que todo esse progresso, essa velocidade toda, teve um preço. E a pergunta que começou a surgir e que ficou no ar era justamente essa: qual foi o custo desse sonho todo? Então vamos virar a moeda agora e olhar o outro lado. Vamos ver quais foram as consequências econômicas e sociais de um desenvolvimento tão acelerado. Para bancar o plano de metas, o governo JK precisou de muito dinheiro de fora. E o resultado disso? A dívida externa do Brasil simplesmente dobrou durante o mandato dele. Uma conta bem salgada que ficou de herança para os próximos governos. Ficou um dilema muito claro, né? De um lado da moeda, ganhos que ninguém pode negar. Industrialização, Brasília, estradas novas. Mas do outro lado, as dores. Uma inflação que bateu nos 40%, a dívida externa que dobrou e o salário do trabalhador perdendo valor, sendo comido pelo aumento dos preços. E claro, essa bagunça na economia gerou uma reação em cadeia. O país começou a ver um monte de greve de trabalhadores, perdeu crédito lá fora, e a oposição política, com a UDN na frente, caiu matando, acusando o governo de corrupção e de não saber administrar. Então, como é que a gente entende o legado do JK?
não dá para colocar ele na caixinha de herói ou de vilão. A verdade, como quase sempre acontece na história, é bem mais complicada que isso. E por que é complexo? Porque mesmo com toda essa crise econômica, a época também trouxe avanços sociais muito importantes. A expectativa de vida das pessoas aumentou, a mortalidade infantil caiu, o analfabetismo diminuiu. Ou seja, o progresso não foi só de cimento e asfalto. O ponto central é esse. Então, JK ficou na memória como um líder visionário, um cara que construiu uma nação, que sabia articular, que sabia liderar, mas o grande erro, talvez, foi não ter conseguido juntar essa política de desenvolvimento com um plano para manter a economia estável. É como se ele tivesse construído o futuro, sim, mas em cima de uma base financeira bem frágil. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que, olha, ecoa até hoje na história do Brasil. Progresso a qualquer preço? Será que valeu a pena? O legado de Juscelino Kubitschek continua sendo, sem dúvida, um dos debates mais fascinantes e importantes sobre os caminhos que o nosso país escolheu.